Saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Maravilha. Estamos alegres mais uma vez na casa do Senhor. Eu quero me juntar aqui com os irmãos. Evangelho de João, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8. João Evangelista. Aleluias. Capítulo 8, a partir do 31, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se você permanecer nas minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade te digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém, irmão? Palavra poderosa da parte do Senhor, onde Jesus vai esclarecer, irmãos, acerca da verdade que liberta. E neste capítulo 8, nós vamos observar, irmãos, uma ação de Jesus que deixou muita gente atônito. Quando uma mulher foi pega em ato de adultério, e pela lei era dito que levasse essa mulher para ser apedrejada, condenada. E naquele momento, irmãos, levaram aquela mulher pecadora até a Cristo, até Jesus, para que Jesus julgasse aquela mulher. Mas o que aconteceu foi que Jesus, ele não veio para julgar. Jesus, ele não veio para condenar, mas Jesus veio para salvar, para libertar o homem da escravidão do pecado. E quando, irmãos, aleluias, aquela mulher se deparou com Jesus, Jesus, irmãos, ele vai, se abaixa, começa a escrever sobre o chão, e disse àquela mulher, disse àquelas pessoas que estavam ali esperando Jesus condenar: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando começaram a refletir acerca dos seus pecados, acerca da sua vida, irmãos, cada um foi deixando a pedra, foi deixando, irmãos, aquilo que queria condenar aquela mulher, e se examinando dos seus próprios pecados, e voltando para trás. E Jesus, olhando para aquela mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque acusadores, irmãos, são muitos que se levantam para condenar, são muitos que querem apontar as nossas falhas, aleluia, a falha do ser humano.
vida do homem. E o homem por si só, ele não pode se libertar. Mas com Cristo, Jesus é libertador. Jesus é que torna livre. E Ele nessa noite está dizendo: eu quero quebrar as cadeias da tua vida, as cadeias da tua alma, as cadeias que têm aprisionado o teu coração. É por isso que muitas das vezes você diz: Senhor, eu até tento, eu até quero ser, mas eu não consigo. Porque nesta noite existem cadeias que precisam ser quebradas. Existem verdades que precisam ser ditas para que você seja liberto. E o Senhor nesta noite Ele veio te trazer essa verdade, para que você não seja mais escravo. Porque escravo, irmãos, ele não tem querer. Às vezes tem pessoas que dizem: eu bebo se eu quiser, eu fumo se eu quiser. É não, irmãos, é escravo. É escravo do pecado. Mas o Senhor, Ele veio trazer a verdade. Ele veio trazer a libertação da escravidão, para que verdadeiramente você seja livre. Livre de toda culpa, livre de todo peso, livre de todo pecado, porque Jesus, Ele não veio para condenar o mundo, mas Jesus veio para salvar aquele que havia se perdido. Aleluia. Tem perdão liberado para a tua vida nesta noite.